universidade, pô, ali. Não tem. É tipo, é uma universidade. Eu sei que pra estão criança, gravando aí. Tamo não ainda. Isso é um making off só. tá ligado? Pois é. Nas aulas de metodologia a gente discute muito isso. Não tem como você pegar a aplicação e estar comparando com nenhuma. Não tem não, gente. É como você pegar a melhor universidade e querer comparar com o resto das universidades. Pronto, fazer o comparativo. Todo seriado americano tem as universidades que são top, Harvard, não sei quem, e as universidades comunitárias. É verdade. São discriminadas. Elas são Ninguém totalmente quer ficar, tá ligado? Ninguém quer ficar na na educada. comunitária. Todo mundo quer ir para as famosas, Harvard, Yale, É como que nos Columbia. outros países, você nem sabe das comunitárias, né? Você só visa exatamente. Eu descobri que existia esse seriado, The Big Bang Theory. Foi quando eu descobri que existia. Mas por que isso? A galera quer sempre estar nesse tipo de universidade, assim? Porque elas são as mais de referências, né? Pô, Além de mas ter- quem se forma, é. você não precisa saber porra nenhuma, mas você tem um título, sei lá, bacharel de Direito em Harvard. Já tem um grande significado para sua carreira. Você não tem um bacharel, Você por já- exemplo, na você já Universidade fez o Federal. Você já É. vira juiz automaticamente. Você vai ser chefe, ministro do Estado. Agora, sabe uma coisa que meu pai falou? Meu pai foi fazer um curso na gringa, nos Estados Unidos. Aí ele participou dentro da academia, né? Com os professores lá da área dele, que é informática. E ele me falou isso, eu até falei isso para a Rayane um dia desse, que o conhecimento que a gente produz e que a gente tem enquanto pessoas mesmo, que a gente entende, né? Aqui no Brasil não deixa a desejar em nenhum momento, pelo menos na área dele, né? Para o que é produzido lá. Não sei se ele, obviamente, ele não estava em Harvard, ele estava em outro lugar, em outra universidade. É porque a gente tem muito essa ideia de que o que é de fora sempre é melhor. Não precisa nem ser Harvard, velho. Vem a galera da universidade da gringa, tu já... Pô, Mas esse até cara. a questão, por exemplo, você ir para Harvard, tem a questão de que os grandes pesquisadores que conseguiram difundir sua pesquisa e a ciência se baseia no que ele fala hoje, a grande maioria está concentrada lá, né? Veio de lá, Já foi né? formada lá, então cria-se, pode-se até dizer como uma fantasia, mas que na cultura que a gente tem é muito, pode até dizer essencial essa fantasia em cima da sua formação. Ele pode ver a mesma coisa que eu estou vendo hoje, de uma maneira precária, só que ele tem condições de que ele vai vencer, por até um exemplo que eu posso citar, as dores nas costas que eu sinto por uma cadeira ruim, um ambiente que é calor e distrai você, tudo isso. Lá ele tem aquela questão que monta aquele sistema e você tem condições de crescer mais daquilo, porque você não tem restrições físicas, é só o que você conseguir produzir, a partir daquele pensamento, daquele contexto que você está inserido. E eu acho que isso não funciona nem só com as estrangeiras, funciona aqui dentro do Brasil. Também. Por exemplo, todo mundo vê Unicamp. Não sei Unicamp, porque o USP Unicamp é da onda, de São Paulo. é de São Paulo, né? É porque eu troco o nome daqui. Tá top das tops, a Unicamp. E as pessoas que vislumbram ir pra lá, estudar na universidade, e você pau a pau. Eu vejo pessoal aqui que paga o maior pau para professor da USP. Ai, minha gente, é tão ridículo. Não, porque ele está na USP de São Paulo. Sim! É uma universidade que nem a daqui. É igual. Tanto quanto aqui o pessoal... O engraçado é isso. Aqui o pessoal quer trazer todo mundo da USP para cá. E o pessoal da USP quer carregar as mentes dos outros estados e não só ficar concentrado lá. É verdade. Centralizado. Porque mentes brilhantes acho que tem em todo lugar, mas é como ele disse, se você tem um ambiente propício, a possibilidade de você explorar o seu conhecimento e fazer ele se desenvolver é muito maior, né? Aí onde entra a meritocracia. Exato. É só subir um degrau. Eu vi uma foto hoje e disse, realmente tem melhor explicação não pra isso. Botando tem uns degraus, lá em cima tem, acho que eu não sei se era poder, que porra que estava escrito em cima. E uma pessoa de cadeira de rodas. Com a frase, é só subir. Como? Como? Diga aí. Tu é aleijado, caralho, de cadeira de roda, como é que tu vai subir a porra da O escada? principal inimigo, né, do O principal cadeirante inimigo. é a escada, É né? tenso, né? Mas voltando à centralização da USP, no caso, a USP quer ser uma universidade de metrópole, né? Só que não vai ser nunca, porque o Brasil foi colonizado pelo Ocidente, pelos europeus. Então lá é que está as universidades da metrópole, e aqui sempre vai ser a universidade periférica, entendeu? É uma cópia.
E é isso que a Maia está falando. Pegar as mentes brilhantes em cada universidade federal, em cada estado, e centralizar num estado só, que é a USP. Para ela tentar representar ou reproduzir uma universidade de metrópole, feito Harvard. Ela quer estar entre as 100 melhores do Oxford. mundo, minha gente. Ela só quer aparecer ali. Veja o desespero que teve da USP, porque eles caíram, acho que foram 5 ou 6 pontos no ranking das melhores universidades do mundo. Eles caíram e ficaram todos desesperados. É aquela criação da fantasia, né? Tem que manter. Tem Se que não manter. manter, você É que nem aqui, o não povo existe. fica tudo Né? desesperado pela prova do Enem. Tá mal, bafafá. Depois as pessoas não boicotarem dessa vez, porque senão vai perder o curso. Se não fizer a prova e não tiver uma boa nota, não vai existir uma gente é o curso de nota. Ciências Sociais bacharelado, né? Que tá por um fio, assim, porque o pessoal boicota a prova e isso faz com que a nota fique lá embaixo e não tem como manter o curso. Pois é, vem com aquela ideia de... Eu não sei nem que ideia que passa na cabeça daquelas pessoas. Mas isso coloca o poder na mão dos estudantes, porque a universidade não quer isso. A universidade com certeza perde dinheiro, porque o curso para de receber recursos. Então, é um dos momentos onde o aluno tem maior força, talvez, né? Mas aí ele também perde. Mas aí ele acaba se prejudicando, é aquela coisa, você vai querer protestar contra uma coisa que queira ou não queira estar lhe ajudando. Exatamente. Você quer. Porque se você fizer realmente demonstrar que aquele curso proporciona aquele nível de conhecimento a você, com certeza aquele curso vai crescer mais ainda e vai poder valorizar você depois. Claro. Ele acaba boicotando uma coisa a si mesmo, né? Poder boicotar de qualquer outra forma e não assim. Tendo inúmeras outras maneiras, sei lá, hoje no sistema jurídico legal que tem-se dentro da universidade, são inúmeras maneiras de você poder protestar contra o sistema vigente. Não precisa você ir lá e cortar suas próprias pernas. É verdade. Já está falando em código cultural da universidade, o estatuto, o aluno tem a mesma força do servidor e do professor. Como? Então, você está falando que ele tem força de boicotar, mas ele tem já. O estatuto já diz, entendeu? E quais são os mecanismos que ele pode... No caso é procurar as reuniões, o colegiado, se inteirar mesmo. Não. Só que eles... Na página mesmo da universidade, eles vão estar fazendo um novo estatuto e tá chamando os alunos Ah, sim, eu vejo, tem para as plaquinhas, né? participar dessa formulação, porque vai se modificar algumas coisas e eles estão querendo também ouvir a voz dos alunos para poder incluir dentro desse novo estatuto. Então, tem mecanismos aqui, o público que frequenta a universidade, ela quer ficar afastada daquela instituição. Ele não indica os caminhos. Já que o aluno é Ele passageiro. te diz, você pode fazer isso, isso, isso e isso. Mas não diz onde, quem, a pessoa em si, porque querendo ou não querer os servidores que tem na universidade são já fichinhas marcadas em cada lugar. Não, você vai naquela pessoa, abre um requerimento disso, disso e disso, que vai gerar esse processo para essa outra instância e você abriu todo o processo. É um processo administrativo, normal, como qualquer outro servidor. É administração pública, é o mesmo regime. Só que ele não vai te indicar os caminhos das pedras, né? Que é o que acaba sendo silenciado no aluno a partir do momento que ele, sei lá, tem uma expressão que se usavam comigo na época do ensino fundamental, ele grita demais, tá ligado? Esse é o problema. Aí acaba que o pessoal silencia muita coisa pra ele. E faz menos. Acaba fazendo de menos, tá ligado? Acaba fazendo de menos no gritar demais, né? E um exemplo, eu acho o DA de Ciências Sociais é um exemplo Do gritar demais. Não gritar de menos. Eles acham que estão gritando, mas não estão. Então, É um espaço totalmente inútil. Inútil por quê? O que é que enrola? Inútil porque é um espaço que não Isso rola, não né? faz ideia, porque não rola é mais fácil de registrar. Não rola debates, não rola discussões. O curso de Ciências Sociais é um curso totalmente crítico. Exatamente. Dizem que a gente aprende Ciências Sociais para se tornar um cidadão crítico. Então, você tem um diretório acadêmico, quando você pode praticar isso, e as pessoas só estão lá para jogar dominó, usar sua maconha, e ficar olhando pro teto. Vocês todos Não, são mas de eu ciências sei. sociais? Eu não posso dizer que Eu no sou DEA só da rural, acontece mas isso. também sou Mas, Ciências sociais. eu já participei de algumas reuniões. Foi daquele primeiro... não sei. Assim que a gente entrou, Não, foi um pouco depois, já fui com o professor Gustavo, que ele reuniu para fazer aquele grupo simpósio, de sei lá, não sei o estudo, que, de então. gênero, Aham. sexualidade.
E as reuniões, elas inicialmente eram no DA. Boa parte das pessoas que participavam também eram do DA. Sendo que o professor começou a se sentir meio que incomodada. Ela foi mudada do DA para uma outra sala, porque o professor se incomodou. Primeiro que é um ambiente que, para mim, né, passa um aspecto muito de sujeira. Porque assim, na minha casa eu não vou ter paredes pichadas, na minha casa eu não vou ter paredes sujas de pé, de mão, de catota, chiclete, a porra toda ali não. Eu sei uma expressão Você quem veio até sentar na cadeira, né? Você sentou na cadeira olhando tudo assim. Esse cadeira tá pintada, velho. Eu falo nem das pichações, porque eu acho que pichações, assim... Vocês já tentaram se apropriar desse espaço de alguma forma? É confusão, Aí é sempre é confusão. Você é ameaçado. Lá na rural a situação é bem diferente, porque tipo, lá foi extinto o DA de Ciências Sociais, porque não tinha pessoas para mantê-lo. Aí agora, tipo, eleições do DCE, nova turma que chegou, o DCE quer fazer a gente de militante deles para apoiar na construção do DA. É sempre assim. Eles ficam massacrando, impedem os processos de acontecer para você poder apoiar ele. Na eleição, não, vocês me elegem que eu ajudo vocês, essa outra galera não trouxa não, pô. E foi eles que acabaram com o DA de vocês. É assim. Departamento acadêmico acaba sendo em certos cursos. Não é porta-voz do aluno nem nada. E ele é até famoso no Brasil, assim, quando vai para esses encontros nacionais que tem, todo mundo fala mal do DA daqui, diz que não é organizado, diz que não faz nada. Porque ele tem várias responsabilidades. A galera que não sabe nem que não tem nenhum presidente do DA propriamente dita. Porque eles acham que colocar presidente e fazer certas burocracias do sistema democrático. Autogestão. Não funciona, tem que ser autogestão. Mesmo com autogestão não funciona pra porra nenhuma. Você nem se autogestor. Dentro de uma instituição, Toma principalmente. conta de você. Dentro de uma instituição que preza por isso. E a gente só estuda basicamente isso, né? E a gente estuda o contrário, entendeu? Que é a gestão Não, a gente estuda a vocacional questão que da gestão. trabalha, que dá força motriz para que os indivíduos se Sabe que a coisa interagem. anda. O bonde continua. Exato. Autogestão funciona aqui em qualquer Não é lugar. porra nenhuma, não. Como é que o bonde É contraditório, né? Ele está na contradição. No contexto é a contradição. E vai sair, tipo, até os que entram agora já estão imersos naquele, sei lá, não sei nem que palavra usar. porque Aquilo ali é um vírus. já pegaram essa Que entra na galera, porque já terceiro absorve. período, nós somos terceiro, primeiro, sei lá, o pessoal mais antigo que já está imerso naquilo, sabe? Naquilo de, sabe? Já está ali. E acabaram de entrar. É pô. só Já agregar foram bolsas e convidados. bolsas e bolsas, É, a discussão que é esse bom é contexto, nada. esse contexto, Você não né? tem um ambiente para você A estudar. maioria lá ganha as É bolsas. horrível. Porque você fica à mostra, querendo o quê, né? Dentro da universidade, cada aluno é só um número no sistema. É. Quando o seu nome aparece em destaque, você é o escolhido para as pequenas coisas. Então, o nome daquela pessoa que está ali querendo que ele traga aquele ar de organização, porque ele tem todo o contexto da educação nas costas, né? Acaba sendo, sei lá, o professor chega e vou tirar isso aqui, dá uma mostra aí. Esse vai ter sucesso, os outros que se virem, né? É verdade. Uma seleção não natural, né? Ele se torna alvo, né, depois que foi escolhido. É. E ele se torna o alvo das pessoas da sua própria sala e das pessoas do próprio curso. E assim E mesmo. aponta, tá vendo aqui que ganha não sei quantos mil reais de É assim bolsa. mesmo. Rouba a bolsa de todo mundo. É, o bafafá que tem é esse. É um querendo comer o outro para ver quem que vai conseguir mais bolsas. Pronto. Eu acho o DA de ciência política daí fenomenal. Eles falam tudo bem que é uma coisa bem política, né? Assim, bem... Porque eles elegeram o presidente do DA, as pessoas que ficam responsáveis pela chave da sala. Quando você pega a chave da sala, você preenche, tudo bem que precisa toda essa Uma formalidade. burocracia, né? Mas quando você entra no DA, primeiro, que o DA é limpo, ele tem um cheiro de limpeza, né? Isso é essencial. E é um espaço para você estudar. Tem livros lá que eles conseguem, professores doam livros, tem a galera que junta as suas xerox. Agora sim, elas todas enfileiradas, divididas por períodos, para facilitar a vida do próximo. Não é aquele bolo. Eles são extremamente organizados, é lindo o DA deles. Então, cada um tem uma função Cada um específica. tem uma função de manutenção da limpeza, de organização, de não sei o Agora quê. você quer porque o curso é novo, né? O curso é novo. Eu acho
que Eu não. também acho que não. Em Até 2007, porque pô. ciência política 7 anos já. foi um pedaço de ciências sociais que foi separado. Justamente, eles que se afastaram Se dessa afastaram sujeira. desse. Foi o pessoal que disse, eu quero evoluir, eu quero essa inércia. E tanto que é ciência política e relações internacionais, né? Uma coisa top dos É chique, tops. né? Exatamente. Não é só E foi uma ciências parte sociais. das ciências sociais que foi embora. E isso diminuiu a carga horária da gente de política. A gente paga 2 cadeiras de política agora só. Pois é, deixa de ser ciências sociais para ser sociologia e E antropologia. antropologia, exatamente. Só isso. É, em todo o contexto. Mas essas políticas não tenho nada a declarar. É até divertido, mas saiu.